Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, direto dos estúdios da Rede Fé, na 100.1 FM, com o programa Palavra e Poder, patrocinado pela Igreja Moriá, aqui de Ribeirão Preto. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele está nos dando de podermos estar aqui, não apenas num lugar físico chamado igreja, mas dentro de um estúdio, podendo anunciar para que várias e várias pessoas possam nos ouvir. Nos ouvir, que eu estou dizendo assim, ouvir a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que a solução realmente para... Eu coloco desse jeito porque é a fé que eu tenho na palavra. Para Deus tudo tem solução, mas para que essa solução chegue na vida de alguma pessoa, ela precisa ouvir a palavra, porque a fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé, e essa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou aqui sozinho nos estúdios, né? Estou com a minha esposa, a pastora Cleonice, que também ela vai dar os recados dela, né? Vai já cumprimentar todos vocês, de repente já passar alguns endereços, e logo em seguida nós vamos entrar na palavra de Deus. Não é isso, amor? Isso, muito bom estar aqui, muito bom estar com vocês. Estamos aqui em mais um programa direto dos estúdios da Rede Fé. Estamos aqui juntos nessa semana que está se iniciando. Vamos estar colocando essa semana já diante da presença de Deus. Estamos aqui para falar sobre uma palavra poderosa, sobre uma palavra que tem o poder para transformar qualquer situação. E já quero compartilhar os nossos endereços, os nossos contatos, pode ser? Pode ser, os telefones, endereço da igreja, os endereços das redes sociais. Isso. Entendeu? Pode ser, pode ser. Nossa igreja, ela está situada na Rua Platina 121, Igreja Moriá, ali no Jardim Santa Cruz, pertinho do estádio do Botafogo. Os nossos endereços nas redes sociais, se você quiser nos acompanhar e nos conhecer um pouco melhor, é o @ no Instagram, @igrejamoriá.rp, e no YouTube também, @igrejamoriá.rp. Caso você queira também nos pedir oração ou uma orientação, nós também estamos à disposição no celular 16 99162 8590. E você é nosso convidado para estar nos conhecendo e participando conosco em um dos nossos cultos na nossa igreja. Vamos para mais um programa. Hoje o programa está fabuloso. Nós temos um tema extraordinário, um tema muito importante para todos aqueles, amor, que querem viver algo sobrenatural. O reino de Deus, ele é movido por princípios, né? Sim. E leis. Então, essas leis, assim como existem as leis naturais, existem as leis espirituais. E uma situação que nós vamos estar falando hoje e alguns dias dessa semana, talvez até a semana toda, né? É sobre a importância da oração, né? Oração. A gente sabe que a oração é falar com Deus. Oração não é uma reza. Oração é uma comunicação não só entre nós e Deus, mas também com o nosso futuro. Porque a oração, ela nos comunica com o futuro através das palavras. Quando nós empenhamos nossas palavras dentro do reino de Deus, invocando o poder de Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante todas as nossas programações essa semana. E interessante é saber que a oração é um diálogo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a oração é ela colocar ali o joelho no chão, ou, né, aquele ritual. Tem gente que tem vários rituais para poder orar e falar com Deus, mas ela vai lá, às vezes fica, sei lá, aqui 5 minutos, 10 minutos, 15. Ela fala, para, levanta e saiu. Sim. Mas a oração, nós estamos falando com um ser que é vivo, que é o nosso Criador. Né? Nós estamos falando com a vida que nos leva à oração, nós estamos falando com o nosso Criador, aquele que nos fez no nosso espírito a imagem e a semelhança dele. Então, quando a gente se coloca para falar, por isso que nós vamos entrar no tema, que os discípulos tinham isso, eles observavam muito Jesus, como os discípulos de João Batista também observavam João Batista, ao ponto de João ensinar eles como, né,
iniciar, tá? E aí eles falam assim, assim como o João Batista ensinou seus discípulos, o senhor não pode nos ensinar também? Como é que a gente ora? Né? Nós vamos entrar já no tema, porque às vezes a gente pensa que aquela maneira, todos os dias, ficar sempre fazendo igualzinho, não mudar, né? A gente pensa que... o que é oração? A oração é aquilo que a pessoa está sentindo, que ela está passando, que ela está vivendo, que ela está enfrentando. Então, ela vai extrair de dentro dela, com palavras, e vai trazer diante de Deus. E vai falar os seus temores, né? Pedindo de repente uma semana, que nem hoje, segunda-feira, Senhor, abençoe a nossa semana que está iniciando. Senhor, conecta o meu espírito ao Espírito Santo para que eu tenha o controle da minha alma e o domínio do meu corpo, para que eu não venha pecar e fazer aquilo que desagrada a Ti. Quer dizer, tem várias formas. Sim. Mas o que a gente precisa entender que é algo espontâneo, é algo que sai de dentro do nosso coração. Exemplo, é aquilo que a pessoa às vezes está sentindo. Então você que está nos assistindo. Então nós vamos falar, acredito eu, que toda essa semana, que é um assunto importantíssimo, que é sobre a oração. E a gente vai ver que é algo tão importante que os discípulos queriam aprender, né? Não é só sair falando, mas como que eu devo orar? Existe uma forma, um jeito, uma maneira, e nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Não é isso? É interessante, amor, que quando a gente fala sobre oração, a oração não é um desabafo, né? Existem muitas pessoas que oram, e até oram muito. Tem pessoas que podem estar nos ouvindo e falar, pastor, mas o que eu falo? A minha vida é a oração. Mas nós temos que ver como que está sendo feita essa oração, porque existem protocolos, existem situações, existe uma forma. E o mais importante também, amor, é a gente entender que os discípulos, eles viram Jesus curar os doentes, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus acalmar uma tempestade, eles viram Jesus repreender o vento, eles viram Jesus limpar o leproso, purificar todo um leproso. Eles não pediram para Jesus, nos ensina a ressuscitar um morto. Jesus, nos ensina a levantar uma pessoa que está desenganada pela medicina. Um paralítico, né? Eles entenderam que existia algo em Jesus que ele tinha diferente das outras pessoas, porque quando ele orava, a oração dele era diferente, porque tinha os sacerdotes, tinha vamos por assim, né, as pessoas que tinham as suas denominações, tinham as suas crenças, né, os religiosos e faziam as suas orações, mas ninguém operava o poder que Jesus operava. E de repente você pode falar para mim assim, pastora, mas também Jesus é Jesus, né? É o Filho de Deus. Então, Jesus é Jesus, mas Jesus ele foi crucificado, ressuscitou, foi para o céu, mas ele nos ensinou a fazer a oração exatamente como ele fazia. E ele chegou até a dizer, né, lá em João 14:12, em verdade eu vos digo, se vocês crerem em mim, vocês vão poder fazer tudo o que vocês viram eu fazendo, vocês vão poder fazer, e até coisas maiores. A gente não está conseguindo... Olha, a gente vê hoje a dificuldade, muitas vezes, das pessoas manterem uma vida de oração, por mais que nós saibamos que a oração é fundamental, é importante. A gente compra livro de oração, faz seminário de oração, lê na Bíblia que precisa orar, mas a gente não ora. Por quê? Por que essa dificuldade de desenvolver essa vida de oração? Por que essa dificuldade de se manter, né, nessa posição? Por que muitas pessoas também oram muito e não têm resposta às suas orações? Por que pessoas oram e veem o poder se manifestar e outras oram e não vê nada se manifestar, nos seus problemas se agravarem? Então, é tudo isso que nós vamos falar durante essa semana. Então, não perca nenhum programa dessa semana, porque nós vamos estar, cada programa, falando sobre um princípio, né? Nós vamos começar falando em Lucas, capítulo 11, eu só gostaria, estava falando aí, eu lembrei, que eu esqueci de falar. Vou até dar o testemunho domingo à noite, né? A irmã Meire, ela veio falar para mim, pastor, eu fui curado naquele programa que foi feito sobre a alma.
Eu falei, de que jeito? Ela falou, na hora que, no final, porque nós vamos orar no final do programa. Como Sim. todos os programas, palavra, poder. Nós estamos trazendo a palavra, a oração é o poder. E ela falou que foi a palavra, né, sobre a alma enferma, que não está resolvida e tal. E no final do programa ela já tinha deixado o copo. Então você que está nos acompanhando, creia nisso, né? Coloca um copo com água. Deixa algo que para você, no caso, depois você tomar, nós vamos tomar junto. Mas de repente você quer orar não só por você, por um familiar, um parente, deixa aí do lado. Porque já temos testemunho de pessoas que foram curadas. Graças Ela a falou Deus. assim, eu participei do programa, eu ouvi tudo, coloquei o meu copo. Ela falou assim, na hora da oração, quando eu vi, eu já estava com os joelhos no chão. Né? E naquele dia eu não sei o que aconteceu comigo, estava angustiada, estava triste, assim, do nada, sem saber o que estava acontecendo. Mas na hora que eu levantei do chão, não tinha mais nada. Eu falei, ela falou assim, nossa, e eu não sabia, né, que Programa seria como é que posso falar? Que a alma também às vezes precisa ser curada. Foi o que ela me disse. Ela é a pessoa que às vezes é cura do corpo. Ela falou, você vê, às vezes o problema está lá dentro da pessoa, ela não sabe que é a alma dela. E ali o poder de Deus entrou através de um copo de água que ela colocou e bebeu e ela ficou curada. Então você que está nos acompanhando, deixa preparado, porque no final do programa, no finalzinho, faltando aí uns 5 minutos, nós vamos orar para que o poder de Deus entre em ação e ele vai entrar e você vai ser tocado, você vai ser curado, fortalecido, restaurado pelo poder de Deus. E como... Você quer falar, como você disse em Lucas, mas quer comentar? É sobre essa questão da alma, né? Porque, na verdade, Jesus, ele está preocupado, vamos por assim, ou vou pôr uma outra palavra. Jesus, ele quer trabalhar no nosso ser, na sua integridade. Por quê? Nós somos pessoas, somos seres compostos em 3 partes: o físico, a alma e o espírito. Então, Deus, ele se importa com o ser humano nas suas 3 composições, nas suas 3 estruturas. Então, esse programa, Palavra e Poder, não é um programa, amor, para nós estarmos aqui debatendo religião. Você pode ter a sua religião, você pode ter a sua crença. Nós estamos aqui para falar sobre a fé em Deus e o resultado que uma fé viva, num Deus vivo, proporciona na vida de uma pessoa. Nós estamos aqui para, não um debate religioso, nós estamos aqui para ensinar a palavra, porque Jesus fazia isso. Jesus ensinava a palavra de Deus e manifestava o poder de Deus. Né? Eu vou até já adiantando aqui, depois você abre Mateus, que é a outra parte. Então você que está nos acompanhando, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Por quê? Porque talvez assim como os discípulos, eles vão chegar para Jesus e falar, Jesus, nos ensina a orar. Talvez você está aí nos assistindo, nos ouvindo, você fala assim, então como? Como é que deve orar? Então nós temos que seguir a maneira que Jesus ensinou na Bíblia. Então não é um conceito meu ou um conceito da pastora Cleonice, é um conceito do próprio Jesus. Então em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, né? Isso. Lucas 11, versículo 1, diz assim, ó, de uma feita, né, tá aqui, ó, estava Jesus, então você que está em casa acompanhando, abre sua Bíblia, Lucas, Evangelho, Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó, de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar, quando Jesus terminou aquela oração, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, olha que interessante. Talvez como os discípulos, várias pessoas, né? Então, o Senhor nos ensina a orar. Então, como é que a gente deve orar? Eles queriam aprender a orar como Jesus, né? Isso, eles sabiam orar, porque eles eram judeus, estavam acostumados com todo aquele ritual. Aquele ritual, né, das orações deles, e até hoje. É um povo que ora muito, eles vão assim nas mesquitas, eles param ali na frente, às vezes fica com o joelho, a testa ali no chão, ou encostado naqueles muros ali. Uma das coisas que eles mais fazem é orar. Mas aqui a gente percebe, por que teve essa curiosidade do discípulo, falou, Senhor, me ensina. Eles falaram, tem alguma coisa diferente dessa oração aí. Porque do jeito que o Senhor ora,
tem resposta. Tem resposta, tem resultado. Doentes são curados, oprimidos são libertos, demoniados é liberto, vidas são restauradas. O Senhor nos ensina. Eu quero aprender igual o Senhor faz, porque eu quero fazer igual o Senhor faz, porque eu quero ver pessoas também sendo, né, transformadas. E aí Jesus vai ensinar. E aonde nós vamos encontrar, a pessoa às vezes está assistindo e fala, tá bom, pastor, mas aonde... Eu quero aprender. Quero aprender. Jesus, ele pediu para ensinar. E aonde está o ensinamento? Em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Jesus, então, ele vai deixar um modelo. Ele não está dizendo que a gente tem que... Estou dizendo que também é errado. Eu decorei, eu já faço isso aí todos os dias. Talvez está aí o erro, porque Jesus, ele mostra uma fórmula de como iniciar, de como começar, entendeu? Porque a gente muitas vezes foi ensinada a oração, já entrar na presença de Deus, já pedindo perdão, né? Senhor, me perdoa, Senhor. A pessoa já chega com uma oração de confissão, no sentido de confissão de pecados, né? Porque nós temos 2 tipos de confissões e até mais aí. Mas a pessoa, até na forma de entrar, ela já entra com uma forma de se sentindo, né, que não é merecedora daquilo. E Jesus, ele vem e ele traz uma ressignificação, ele traz uma reformulação no quesito oração. Então, ele já começa com a oração modelo que todos nós conhecemos aqui, a maioria, que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela já começa com uma estrutura diferenciada, né? Já começa já nos falando que temos um Pai. Já começa falando Pai Nosso, né? Já está dizendo assim, tem uma paternidade, você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que se importa com você. Porque o papel do pai é cuidar, é ensinar, é direcionar. O papel do pai é prover. O papel do pai é ser companheiro, amigo. Então, quando Jesus vem, e já no começo, quando os discípulos pedem para ele, nos ensina a orar, primeira palavra, ele disse, e olha, Pai Nosso. Pai Nosso. Não é meu pai, né? Pai Nosso. Eu só queria, assim, para as pessoas que a gente estava em Lucas 11:1, nos ensina a orar. Aí o versículo 9, portanto, vós orareis assim. Vocês não pediram? Não falou, nos ensina? Então Jesus falou, então tá bom, então é assim que vocês têm que orar. É desse jeito, é desta maneira. Aí volta em você, já começa falando Pai. E não é uma estrutura que toda vez, né, tem que ser dessa maneira. Não. Ali, o Senhor, nós vamos construir isso juntos aqui, mas ali o Senhor estava colocando várias coisas que ele queria ensinar para os judeus, porque os judeus, eles têm uma cultura diferenciada nossa, que a nossa cultura ocidental é bem diferente com relação à cultura judaica, né? E eles, então, tinha aquela questão de Deus, tanto que eles nem pronunciam o nome de Deus, tem uma fórmula, tem aí uma forma deles falarem, escrever sobre Deus. Mas aqui o Senhor já vem apresentando Deus como Pai, né? Então já trazendo para nós uma consciência de paternidade, de uma consciência que todo pai quer o melhor para o seu filho, todo pai procura fazer o melhor. E aí então ele vem e já coloca isso, Pai Nosso que está nos céus. Então, nosso Pai na terra, terreno, ele proveu dentro da condição que ele tinha. Os pais biológicos, financeira, né? Biológico, financeiro, espiritual, emocional, dentro do que eles tinham capacidade de prover. Nas possibilidades deles, né? Pode ver que todo pai, ele vai se esforçar para sempre fazer o melhor pelos seus filhos, os biológicos, né? Sim. Não é isso? Isso. É aí que você entrou. E os adotivos também, os pais do coração também, aqueles, né? que criam, né? Que educam, que se esforçam para dar o de melhor e trabalha para trazer o de melhor para esses filhos. Filhos biológicos e até filhos de criação, igual você está falando. Do coração. E aí, o que acontece? Ele está dizendo, Pai Nosso que está nos céus, quer dizer, está acima. Está no nível superior, está no outro patamar, sabe? Está acima de tudo. Então, ele está dizendo para nós entendermos, já começando o princípio da oração, é você saber que você está orando a alguém. E a alguém que não é alguém distante, mas a alguém que está se apresentando como seu pai. E esse seu pai, ele não dispõe de recursos só naturais, mas ele dispõe de recursos
espirituais, recursos além dos naturais. Isso é maravilhoso, porque quando você já começa a sua oração, já sabendo que você está falando com o Pai, então já cai muitas coisas religiosas, aqueles dogmas, aqueles conceitos, aquelas formalidades. Tem gente que muda a voz, né? Engrossa a voz, afina a voz e grita e... Não, como que você fala com o seu pai? Oração é um relacionamento, é falar, é conversar, né? Então, Jesus está iniciando, falando para os seus discípulos, ó, quando vocês forem orar, eu sei que vocês aprenderam a orar dessa maneira, mas, ó, você quer orar como eu, você vai começar assim como eu. Jesus foi ressuscitar o morto, chegou diante da tumba, da sepultura lá e falou, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Mas eu estou fazendo tudo isso. Sempre me ouviu. Mas eu estou orando aqui, Pai, estou falando assim para que eles entendam. Eles estão olhando aqui para que eles vejam, né? Lázaro, vem para fora. Tire a pedra e vem para fora. E vem para fora. Mas na sequência, no versículo 10... Tem gente que ia chamar anjo, ungir, vir, chamar o 10, vamos fazer um monte de coisa. Jesus já... Aí, ó, passa rápido a programação, né, pessoal? Ó, mas vamos lá, ó, o versículo 10 diz assim, ó, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha que interessante, se a gente parar e pensar, Jesus ensinando, esse é o modelo. Então, que a vontade de Deus prevaleça aqui na terra exatamente como é no céu. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre a gente vê isso aqui na Terra. Às vezes você olha para a vida de uma pessoa, até a pessoa fala, nossa, eu já ouvi isso. Ah, será que Deus existe mesmo? Porque se Deus existisse, né? Por que esse mundo tá assim? Por que eu passo por isso? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? Mas Jesus vem aqui dizendo, e às vezes pessoas que falam assim, e que elas acreditam na existência de Deus, mas não sabe por onde buscar ele para a situação dela mudar. Mas assim, porque né, o horário voa, Jesus fala assim, ó, fala para o Pai para que a vontade dele aqui na terra, na vida de vocês, prevaleça como é lá. Lá não existe doença, não existe dor, não existe sofrimento, não existe miséria, fracasso, derrota. Lá, né, o que prevalece é a vontade do Pai. Mas ele está dizendo assim, ó, peça para ele, para que a vontade dele, que já é soberana lá e prevalece, para que ela também, na vida de vocês aqui na terra, venha prevalecer, não é isso? Isso é importante, por quê? Porque aqui quando ele fala, venha o teu reino, veja que Jesus está nos ensinando a orar, queridos, para que o reino de Deus venha. Então, tem muitas coisas que deixam de acontecer ou acontecem. Aqui nesse caso, para o reino de Deus se manifestar, Jesus está nos ensinando a orar e pedir que o reino dele venha. Então, para que a vontade de Deus se cumpra nessa terra, nós precisamos buscá-la. Então, como você disse. Então, assim, por que tantas coisas ruins acontecem? Por que tantas coisas boas não acontecem? Então, aqui Jesus está falando, olha, na oração de vocês, primeira coisa que vocês vão pedir, venha o teu reino, venha a sua autoridade, venha o seu governo, faça a sua vontade, porque no céu a vontade de Deus é boa, no céu a vontade de Deus é agradável e perfeita. Essa vontade que ele quer fazer aqui na terra. Exatamente. E na sequência, ó, interessante, né? Aí agora que vem, ó, no 11, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí vem o 12, e perdoa-nos os nossos pecados. Quer dizer, olha que interessante, ó. Então, versículo 11, o pão nosso, está falando de provisão. Quando fala pão, está falando o pão, né? A farinha de trigo, né? Ali, falando de provisão. Então, o pão nosso para cada dia. Olha, interessante, o pão nosso de cada dia. Então, Deus tem essa provisão diária para quem realmente crê, acredita e busca ele, sabe? Com esse coração sincero. Senhor, dai-nos o pão nosso. Vamos supor, estou fazendo a oração de hoje. Senhor, não me deixa faltar nenhuma provisão para hoje, segunda-feira, você que está aí acompanhando. Sabe? Fala isso com Deus. Senhor, a semana toda, a provisão para cada dia dessa semana. Aí depois no 12 que ele vai falar assim, e perdoa-nos os nossos
pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela quer que Deus perdoe ela, né? Mas ela tem dificuldade de perdoar, às vezes, pessoas que maltratam, alguma coisa nesse sentido. E a Bíblia diz que se nós não conseguirmos perdoar as pessoas, tampouco o nosso Pai, Ele vai nos perdoar. E aqui também ele pede, né, quando a gente tiver essas estruturas do santificado, né, seja o seu nome, venha o teu reino. Então ele vai colocando aqui várias estruturas. E a gente vai ver aqui que quando ele fala perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, porque nós somos seres humanos, então nós temos falhas, nós temos situações que precisamos ser trabalhadas, tratadas. E aí ele fala também, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Então você vê que a oração do Pai Nosso aqui, ela traz vários posicionamentos de uma vida corriqueira natural. Então, assim, desde sabermos que temos um pai que cuida de nós, sabemos que tem governos que têm direcionados, que têm influenciados, autoridades no mundo espiritual que impactam a nossa vida natural. Então, ele está dizendo, que na minha vida seja o governo do Senhor, que a vontade do céu, que é boa, esteja reinando na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família. E ele vai discorrendo sobre tudo isso. E agora nós vamos entrar na oração. Esse tema, amor, ele é muito importante. Nós vamos, né? Amanhã a gente continua, a programação, né? de hoje está acabando. Amanhã, depois vem a quarta, nós vamos continuar falando que é um assunto muito rico. Isso. É um assunto assim que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Então nós vamos agora para a oração, mas nós vamos continuar falando amanhã, depois de amanhã, durante toda essa semana nós vamos continuar falando sobre esse mesmo assunto, né? Como o nosso horário é rápido, nós já estamos no final, nós vamos fazer agora a oração, né? Fazendo jus realmente ao programa que é Palavra e Poder. Agora nós vamos invocar o poder de Deus através da oração. Então você que já deixou o copo com água preparado, talvez um documento, uma peça de roupa, não sei, um currículo que você vai enviar online, não sei. Deixa pronto e preparado, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. E eu entro em oração agora, Pai. Meu Deus, por cada uma dessas pessoas que está conosco agora acompanhando esta programação. Esta pessoa, meu Deus, que está desde o início aqui conosco. Senhor, porque ela tem sede e fome de aprender da Tua palavra. Mas agora, Senhor, nós queremos ver o Teu poder operando e agindo na vida desta pessoa. Como a irmã Meire deu testemunho dizendo que na hora da oração, meu Deus, quando ela se viu, ela já estava de joelho, tomando aquela água e o Senhor curando ela ali. Pai, toca agora, Pai. Assim como o Senhor tocou na vida dela, toca, meu Deus, neste ouvinte. Toca, meu Pai, nesta pessoa que está conosco aqui agora acompanhando esta programação. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse para nós orarmos em Teu nome, crendo, o Senhor se manifestaria e nos daria a vitória, Pai. Cura os enfermos, fortalece aqueles que estão fracos, levanta, Pai, aqueles que estão abatidos, frustrados, desanimados, meu Deus, que está de uma forma que não tem mais força e ânimo para se levantar, para produzir, para trabalhar, para viver. Quantas são as pessoas que têm perdido o prazer e a alegria pela vida diante, meu Pai, de tantas situações complicadas que elas estão enfrentando. Então eu oro, Pai, e peço para que o Senhor visite agora o coração desta pessoa agora, Pai, e vai tocando nela, vai, meu Deus, arrancando agora todo esse peso, essa carga pesada, maligna, meu Deus, que foi lançada sobre a vida desta pessoa a tal ponto que ela nem consegue mais se erguer e se levantar em nenhuma área da vida dela. Deus, eu uso o poder e a autoridade do Senhor e eu repreendo agora. Eu digo a toda a força do mal que tem escravizado e prendido esta pessoa, solta agora a vida desta pessoa. Meu Deus, eu declaro ela livre, ela liberta, ela abençoada, fortalecida e renovada para se levantar, meu Pai, meu Deus, aquilo que ela mais queria, ânimo, vigor e força e energia e disposição para se levantar. Meu Deus, essa dona de casa que não tinha nem força, mais ânimo, meu Deus, para fazer as coisas, para fazer uma comida, para lavar uma louça, para limpar uma casa, seja tocada
tocada agora pelo poder de Deus e seja restaurada. Eu declaro milagres, curas e libertação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Pegue o teu copo com água, beba e receba o teu milagre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você quer passar novamente os nossos endereços, telefone? Sim. Então, a Igreja Moriá, estamos situados ali na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, pertinho ali do estádio do Botafogo, né? As nossas redes sociais, no Instagram é @igrejamoriá.rp, no YouTube é @igrejamoriá.rp. Também temos um telefone de contato, é o 16 99162 8590. Estamos aqui para poder falar do poder de Deus com você através dos programas, que é de segunda a sexta, que está sendo transmitido às 6 da manhã e também às 23h30. E também na igreja. Então, se você quiser nos procurar, será uma honra receber você, sua família, podemos nos conhecer pessoalmente, dar um abraço e caminharmos juntos nessa caminhada e desenvolvimento espiritual, porque isso é muito importante. Graças a Deus. E hoje é segunda-feira e nessa quarta-feira, 9 da manhã, então você que está nos acompanhando, você quer nos conhecer pessoalmente, quer conversar conosco, é uma orientação, uma oração com imposição, nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, como também às 7h30 da noite, Rua Platina, 121 do Jardim Santa Cruz, tá bom? Então vamos ficando por aqui, mas amanhã vamos continuar sobre esse mesmo assunto, tá? Aguardamos vocês então para dar continuidade nesse mesmo assunto, tá? Dá um forte abraço, fiquem todos na paz, que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até o próximo programa, fiquem com Deus.